porque ele vai para ser reserva, e ele demonstra que está pronto para entrar em grandes jogos, como aconteceu hoje, mesmo sem ser o titular. Agora, o rubro-negro está no céu hoje. O palmeirense, que está na mó ressaca, quer saber por que não expulsaram o Pulgar? Mas não está no inferno, eu acho, o palmeirense. Não, na ressaca. Está no limbo. Você vê que eu falei ressaca. Tá no limbo. Ressaca. E que ressaca. Por que não expulsaram o Pulgar? Vamos trazer o PC pro papo? Vamos, PC, se o PC estiver pronto, já vai alongando, se não, vem, porque a gente quer saber... Você teria... Eu teria expulsado. No primeiro momento eu não reparei, no segundo momento eu falei, pode entrar, PC, vem na passada agora. Você também teria expulsado. Um lance, né? Vem na passada. Lance, PC. Segura essa bucha aí, é um lance. Um lance facinho, Mas é fácil, né? Mas no Um lance fácil, né? Como a final do ano passado teve lance uma expulsão fácil. no primeiro tempo do Gregory. E aí, querido? E aí, Clara. parceiro, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo PC, mais uma tudo bem? vez. Tudo bem. E essa eu acho que é o lance mais polêmico do jogo mesmo, né? Eu acho que a do Rafael Veiga merece uma observação também. O PC pode diferenciá-las, tá? Mas eu acho que também é um lance que merece uma observação. Ok. PC, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Achou que ia escapar, hein? Então, Um joguinho, achou que ia escapar. pensei que seria um sábado tranquilo, né? Mas foi um jogo bem disputado. Primeiramente, boa noite, Rizek, Denilson, Eric, Losetti, Ricardinho, pessoal que está em casa acompanhando o fechamento. Antes de falar do lance em si, só a questão da escalação do Dario Herrera, né? Que no meio da arbitragem, no geral, causou assim, uma certa surpresa, porque a Conmebol normalmente ela até repete alguns árbitros em jogos importantes. Se tivesse sido feita uma aposta ali nos fóruns de arbitragem, com os comentaristas, com os ex-árbitros, a gente esperava a escalação, uma repetição da escalação do Facundo Telo, que é o árbitro mais experiente da Argentina, que apitou a Eurocopa, esteve na Copa do Mundo, e havia uma expectativa grande de uma repetição, ele que já tinha apitado a final do ano passado. O Jesus Valenzuela, da Venezuela, também estava ali correndo por fora, tinha uma possibilidade, ventilaram o nome do Esteban Ostoich, o uruguaio. A Conmebol optou pelo Dario Herrera, que é um árbitro que está no quadro da FIFA desde 2015, tinha chegado no máximo na semifinal, em 2023 ele fez Inter e Fluminense na semifinal, mas foi uma escala assim, até um certo ponto surpreendente, apesar que ele vinha com assim, bastante jogos na competição. Hoje foi o 7º jogo que ele apitou na competição. Que nota você dá para a atuação dele hoje, de 0 a 10? Olha, eu dou uma nota 6 para ele, porque eu acho que teve um lance que tem uma importância muito grande para o andamento da partida. Sempre quando você tem uma grande decisão que deixa de ser tomada, é uma decisão que poderia, né? A gente está falando em hipótese aqui, apesar que no ano passado teve uma expulsão com 40 segundos e mesmo assim o Botafogo foi campeão, né? Mas um jogo tão equilibrado, talvez uma expulsão, o jogo poderia ter um outro andamento, né? Mas até entendo no primeiro momento a aplicação do cartão amarelo, porque como o jogo estava parado e ele vê ali que acho que ele, inclusive no preventivo ele estava um pouquinho distante. Quando a bola fica presa lá com a Arrascaeta, essa aproximação que ele teve agora mostrando o cartão amarelo já deveria ter sido feita já no primeiro momento, com a presença física, com o uso do apito, chamando a atenção dos jogadores. Tem um estilingue assim na perna dele. Mas no primeiro momento, quando vê a imagem mais distante, eu achei que o Pulgar tinha pisado no pé dele. Talvez pode ter sido essa a impressão dele no campo de jogo. Eu acho que foi da o que aplicação do cartão amarelo. Eu tive uma informação vinda Primeiro do Palmeiras. momento, eu acho que foi o que aconteceu. O Palmeiras foi cobrar o árbitro depois do jogo. A diretoria do Palmeiras foi cobrar. Por que você não expulsou o Pulgar? E aí, segundo o Palmeiras, a resposta que ele deu foi: não tinha intensidade para expulsar. Não tô defendendo, estou dizendo, apenas estou repassando a informação que me chega do Palmeiras. O Palmeiras foi cobrar o árbitro, por que você não expulsou? E segundo o Palmeiras, ele respondeu: porque eu não vi intensidade suficiente para vermelho. O que você acha dessa explicação? Eu acho que uma explicação que para o campo de jogo, pode ser que ele tenha tido essa percepção no campo de jogo. Eu até achei no primeiro momento que ele tinha pisado no pé do Bruno Fux, mas depois o VAR, com o uso da ferramenta, com base em todas as imagens, observando, primeiro, uma agravante para essa ação do Pulgar, porque o jogo estava parado. Aí acho que a gente já consegue até diferenciar, né? Veiga, o que o Eric perguntou em relação ao Veiga, que foi aos 11 minutos, uma entrada que ele deu no Carrascal. A bola estava ali em disputa,
até foi assim com parte da sola da chuteira, mas não foi aquele contato Ela pleno. raspa um pouco, ela né? deu uma raspada. Quando vê a imagem invertida, deu para perceber que assim, ele passou ao lado ali da perna do Carrascal, não No foi limite também, né? no limite, mas não foi aquele contato pleno com a sola da chuteira, com a força excessiva. E aí o árbitro analisa assim, ó, a bola está aqui, está em disputa e não teve a força excessiva. Acho que o agravante para essa ação do Pulgar é o fato do jogo estar parado. E quando o jogo está parado, você tem um agravante, inclusive esse tipo de entrada, a regra nem classifica como jogo brusco grave, que é o uso da força excessiva. Com o jogo parado, essa entrada é classificada, de acordo com a regra, como uma conduta violenta. Porque tem força excessiva, é com a trave da chuteira, tem um risco de lesionar o adversário, o Fux até dá uma retirada na perna, e não vamos nem falar da marca, porque muitas vezes o árbitro vai lá, vê ali a marca, Ficou uma a marca, vocês consequência, podem né? procurar nas redes sociais, ficou uma marca... Bem na canela, Arranhada, né? uma arranhada. Uma marca na canela. Então, assim, pelo que você está falando, eu estou concluindo o A seguinte. intensidade era assim. Juntando a sua explicação com a informação que eu trago do Palmeiras, estou deduzindo o seguinte. Se houve alguma comunicação com o VAR, ele respondeu, eu vi o lance e para mim não tem intensidade. E aí o VAR ficou satisfeito com essa explicação. Não deveria ter ficado. Não, mas estou dizendo assim, foi isso que aconteceu, certo? Pode sim. Inclusive a Conmebol costuma divulgar o áudio de alguns lances Eu ia te importantes. perguntar isso. Né? Ela costuma A divulgar... costuma divulgar daquilo que ela revê, né? Daquilo que ela revê, mas quando há um erro, de arbitragem, um pedido ali de algum lance em si, a Conmebol costuma divulgar, como divulgou o lance do Plata, que foi expulso injustamente com o Estudiante. A Conmebol divulgou o áudio do VAR e ainda explicou que ele tinha sido expulso de maneira O incorreta. VAR poderia obrigá-lo, por exemplo, ele está convicto de que não teve intensidade, né? Porque é a opinião que ele tem, eu acredito no Palmeiras, acredito mesmo. O VAR pode falar, mas ó, apesar da sua convicção, vai rever porque tem, o VAR pode... Sim, né? o VAR não só pode, como deve. Perfeito. E dificilmente o árbitro em campo ele vai falar assim para o VAR, não, não quero ver, não vou ver, estou satisfeito com a minha decisão. O que acontece normalmente é o contrário. É o árbitro tomar uma decisão no campo de jogo e o VAR procurar um meio de sustentar aquela divisão, aquela decisão. Ele deve, muitas vezes a gente costuma dizer, tem um ditado que o VAR ele entra num túnel, né? Ele ouve a explicação do árbitro de campo, ele entra num túnel e vai tentar buscar ali, de todas as formas, defender, sustentar aquela decisão do campo de jogo e ficou satisfeito com o que o árbitro relatou, porque realmente ele aproxima e mostrou ali, com uma certa convicção, o cartão amarelo, mas com base na imagem, da forma como foi, com o jogo parado, isso acho que é agravante para essa ação do Pulgar, com o jogo já parado, o VAR tinha a obrigação de recomendar Você acha que não chamou, então, PC? Não, certamente não. O áudio vai ser E outra divulgado, mas questão, certamente o VAR você acha, só sustentou pela tua a decisão. experiência e vivência, você acha que o árbitro, aonde ele estava, com a imagem que a gente tem, ele não viu o lance? Ó, tá repetindo, ó, onde ele tá, ó, não tem ninguém na frente dele. Tá ali o Rafael Veiga, ó. Você acha que ele não viu? Você acha que ele achou que foi no pé? Eu acho que ele não deve ter tido a percepção do ponto de contato. Mesmo de que forma foi. depois que ele viu a lesão do cara. Aí é o que falta, um gancho para você estimular a cabine. Né? A gente sempre fala que a decisão não pode ser tomada só pela consequência. Nós debatemos muito aqui um lance do Bernal recentemente, que a consequência foi aquele sangramento, e nós debatemos que o contato do Matheus Pereira, até discordamos aqui, houve divergência na nossa opinião, mas aquele sangramento realmente chamou a atenção. Então, a decisão não pode ser só pelo sangramento, mas é um gancho para o árbitro de campo estimular a cabine. Perfeito. Falar assim, olha... ele dá uma verificada aqui, eu dei amarelo, mas ele tá com a perna aqui marcada, já não foi no pé, se a minha percepção do campo era o pé, tô vendo a canela toda arrebentada, então já era um gancho ali para ele estimular um pouco mais de cuidado na revisão da cabine do VAR. Agora, Alguém discorda certamente o VAR só sustentou a decisão. do PC e concorda com o árbitro? Não, sem dúvida, foi vermelho. Não, vermelho. Sem dúvida? Não, vermelho. Erro claro no Vermelho. na- Até a reação do Pulgar na hora. A reação do Pulgar é de, né, fiz alguma coisa, né? A Era reação do vermelho e o Pulgar fez um primeiro tempo ruim. Eu vou te falar, o histórico do Pulgar não é bom. Nos últimos 6 jogos que ele entrou em campo pelo Flamengo, são 4 cartões amarelos.
E não são cartões amarelos, eu estava até revisando aqui para ter a confirmação certinha, porque eu trabalhei em alguns desses jogos. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele larga... Não sei se você trabalhou nesse jogo. Ele larga o braço no cara do Atlético Mineiro, não vou me lembrar o jogador, assim, de forma absolutamente coisa. Ficou no limite, as pessoas Santos, ele deu 2, 3 porradas, assim, e que não precisava, e depois ele foi tomando cartão amarelo, assim. Eu acho que o Pulgar está um nível acima do que é chegar junto, do que é marcar forte. E a decisão do Felipe, já que estamos diante de um erro claro, o treinador... Eu achei que ele foi muito gelado, de manter, né? de mantê-lo. Porque o treinador tem a tentação de falar assim, cara, eu vou... Como tá fazendo hora extra, vai pro intervalo, né? Já tá pendurado, eu vou tirar. Ele tinha o Everton Araújo no banco, ele tinha o Saúl no banco. Jorginho, eles viraram o primeiro tempo. Mas no caso do Pulgar, por ser um erro de arbitragem, o treinador tem a tendência de falar que aquilo vai ficar na mente Ninguém do sabe árbitro. se o Dario Herrera chegou no vestiário e né, ó, dá uma olhadinha nesse lance aí, que você, entendeu? Pode voltar a sugestionar. O Felipe arriscou ali. Arriscou. Inclusive foi o comentário do Carlos Gil na volta. Olha, tô olhando aqui o banco, o Everton Araújo já voltou, o repórter da TV Globo, né? Já voltou, tá no banco, não foi pro aquecimento. Acho que o Vocês lembram Felipe como Luiz o vai Pulgar manter quebrou a perna, o pé, no jogo contra o Bayern de Munique? Ele deu uma porrada no Harry Kane e machucou. Ele é um jogador muito voluntarioso. Ele é muito voluntarioso, é um jogador muito importante, mas eu acho, assim, que nos últimos jogos eu tenho percebido isso, tá um tom acima do que é o normal, assim. É braço, é uma chegada assim atrasada e sem necessidade, porque ele sabe jogar futebol. PC, obrigado. Grande abraço pra você. A gente volta a Lima agora com Mari Lofredo. Bem-vinda de volta, dupla. Vai entrar.